Semana passada nós vimos Apocalipse capítulo 13, nós falamos da besta que emerge do mar, que a Bíblia vai chamar de anticristo, que vai obrigar a população mundial a colocar uma marca no braço e na sua fronte. E nós vemos então, comparando com Daniel capítulo 9, que esse anticristo faria um acordo com o povo santo do Senhor por uma semana, um acordo de uma semana, de anos, de 7 anos, mas que na metade ele romperia esse acordo. E nós vimos então que ele se levanta e começa a perseguir os santos do Senhor espalhados, como nós vimos aqui, né? E a Bíblia diz que as pessoas, aqueles que habitam sobre a terra, adorarão a besta. E aí você pergunta, quem são esses que habitam sobre a terra? Apocalipse 13:8 diz claramente, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Depois se levanta um falso profeta, ou a segunda besta, que imitando o Espírito Santo, faz com que as pessoas sigam a primeira besta. Então nós vemos que assim como Satanás, o anticristo e o falso profeta se levantam como 3, tentam imitar a triunidade de Deus, porque tudo o que ele queria era ser igual a Deus. E nós vemos então que ele se levanta com uma trindade falsa para imitar a Deus, mas ninguém pode ser como ele. Então nós vimos isso em Apocalipse capítulo 13. E aí fechamos lá com o versículo 18, com um número que ele vai forçar as pessoas para que ninguém compre, ninguém venda, né, sem ter a marca, né, desse número aí, 666. E algumas pessoas perguntam, mas por que esse número? Eu gosto de dar uma resposta muito simples, porque Deus criou o mundo em 6 dias. Mas o que ele faz? No 7º, descansa. O que o homem hoje sem Jesus faz? Ele fica aqui no 6º dia, não quer saber do descanso de Deus. Ele confia nele, porque é número de homem. E por que 3, 6, 6, 6? Porque ele vai levantar uma tríade falsa para imitar o Deus vivo. Ele vai querer adoração de homem, vai usar uma pessoa para receber a adoração. E nós vimos isso claramente no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Existe uma expressão que nós usamos, a importada da língua inglesa, chamada spoiler. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Como eu sou amante da minha língua, da língua portuguesa, e eu sou da época das novelas, das boas novelas, antes delas ficarem ruins, algumas novelas eram boas. E a gente acompanhava, né? Eu vou entregar a minha idade, eu vou fazer 57 quinta-feira, né? Mas tinha algumas novelas da extinta, da falecida TV Tupi, vocês lembram da TV Tupi? Os mais antigos vão lembrar. E passavam umas novelas boas, o Marcos está rindo ali, né? Porque ele lembra, viu gente? Que ele lembra. Tinha umas tramas, né? E aí chegava no clímax daquele capítulo, a gente falava, é hoje. Aí vinha lá, a seguir, cenas dos próximos capítulos. Aquilo deixava a gente muito bravo, né? Então, aquela teledramaturgia famosa brasileira, aquelas grandes clássicos, né? Eu lembro que alguns clássicos da literatura foram transformados em minisséries, como Grande Sertão Veredas e outras aí, Guimarães Rosa, né? E eu lembro que tinha então esse momento das cenas dos próximos capítulos, que é nada mais nada menos que aquilo que nós chamamos hoje de spoiler, que era assim um flash, né? Um abrir de cortina, assim, ó, dá uma espiada no que vai acontecer, e fechava. E é isso. E o capítulo 14, ele vai fazer isso, é interessante. Ele vai sinalizar alguns eventos que nós vamos ver nos capítulos 15, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19, no capítulo 20, 21, 22. Tudo aqui no capítulo 14. Nós vamos ver essas pequenas aberturas de cortina para você espiar lá as cenas dos próximos capítulos, que nós vamos verificar aqui. Então no capítulo 14 nós lemos assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé,
sobre o Monte Sião, lá em Minas Gerais. Gente, aonde é Monte Sião? Desculpa. Monte Sião é Monte Sião. Está cheio de cântico falando em Monte Sião. A gente foi no Monte Sião. Monte Sião existe. Tá bom? Monte Sião. Eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Gente, é um lugar especial para o Cordeiro. Leia Zacarias 14, a Bíblia diz que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. Ele disse: ide por todo mundo, pregai evangelho a toda criatura. E de repente o Senhor Jesus começa a subir, e os discípulos começam a olhar, e um anjo aparece e diz: varões galileus. O que diz lá no livro de Atos? Varões galileus, do mesmo modo que o viste subir, assim ele vai voltar. Onde ele estava? É lá. Interessante. Ali é um lugar precioso para ele. Sabe por que tem muita briga lá naquele lugar? Porque aquele lugar não pertence a árabes e judeus. Aquele lugar pertence ao Senhor Jesus, em primeiro lugar. E por graça ele deu ao povo dele. Eu creio nisso. De quem é a terra? Eu sempre falo, é do Senhor Jesus, em primeiro lugar. Eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Lembra? Nós vimos isso aí lá atrás. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Versículo 2. Ouvi uma voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as harpas. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Quem são os anciãos, gente? Nós já vimos aí os 24 anciãos das 12 tribos de Israel, dos fundamentos dos 12 apóstolos da sua igreja. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses 144 mil, não vou falar nenhuma heresia aqui, eu posso falar com propriedade. Esses 144 mil são as verdadeiras testemunhas de Jeová. Eu vou repetir, as verdadeiras. Está aqui. Ah, pastor, são só 144 mil que vão para o céu? Não! São testemunhas, são pregadores, são pessoas com um ministério que Deus chamou. Olha aí, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Mas quando nós olhamos o versículo 5, diz assim: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São 144 mil fiéis, verdadeiras testemunhas. Mas aí eu leio o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Quem vai fazer isso? Aqui, ó. Isso, os que vieram antes aí, ó, os 144 mil aí. São testemunhas. Eles vão pregar a todas as nações. Mais uma vez está dizendo o trabalho deles aqui. E o versículo 7 diz, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, as fontes das águas. Qual vai ser o evangelho pregado aqui? Qual vai ser o evangelho pregado aqui? Pode falar. Evangelho do quê? É de juízo. É assim, ó. O Cordeiro vem, arrepende-te. As pessoas olham com a tribulação como juízo, é verdade. Mas é o Senhor Jesus espremendo a humanidade para que se arrependa. É o Senhor Jesus indo às últimas consequências para essa humanidade decaída, para que haja arrependimento. O rei vem, ele vai reinar. A hora do seu juízo está chegando. E se nós vemos algo nesses dias, nesse dia de hoje, é o homem torcendo o direito o tempo inteiro.
O direito está sendo torcido cada vez mais. Aquilo que era correto é incorreto, aquilo que é incorreto é correto, aquilo que era certo é errado, o que é errado agora é certo. E isso começa a causar uma confusão na minha cabeça. Aquele que é bom, agora não é mais, é ruim. Aquele que é ruim, agora ele é bom. E eu confesso para vocês que eu vou ficando cada vez mais confuso e cada vez mais temeroso. Mas o meu Deus não perdeu a rédea da humanidade, e Ele vai vir com juízo. E o convite é: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Porque Ele vem com juízo. Meus queridos, não dá mais para brincar de ser crente nesse mundo. Os anciãos estão prometidos aí para morarem com o Senhor para sempre. Eu sou filho de mineiro, UAI, unidos no arrebatamento da igreja. Eu creio no arrebatamento da igreja. Mas eu sei de uma coisa, que essa humanidade ela vai ser torcida. Deus vai espremer. E se nós chegamos ao ano de 2024, não dá mais tempo para brincar de ser crente. Qual é a sua religião? Eu sou gospel. Dá licença. Você tem que ser crente no Senhor Jesus. Sou crente, eu sou de Jesus. Eu sei em quem tenho crido, entendeu? Está na hora de nós nos posicionarmos. Eu estou cansado de ver que Jesus agora é um pãozinho com mel, que Jesus agora é um fofo. Estava com saudadinha de Jesus, chamei ele para um cafezinho. Gente, está na hora da gente levar Jesus a sério. Levar a palavra de Deus a sério. O Senhor Jesus está voltando. Deixa eu falar algo para você. Você está no melhor lugar agora aqui, que é no seio da igreja. Congregar ainda é o melhor lugar. Tem gente que faz de tudo para não estar na igreja, tem gente que faz tudo para estar na igreja. Meu querido, eu quero dizer para você, minha querida, que aqui é o melhor lugar. Aqui nós nos estimulamos uns aos outros em amor. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está voltando, e o que vem aí vai ser pesado, vai ser duro. Uma das orações que eu faço é assim: Senhor, me livre de crente chuchu. Quero ficar longe deles. Porque chuchu, se você pegar o chuchu, colocar num pote de goiabada, ele vai pegar o gosto da goiabada. Você vai achar que está comendo goiabada, mas é chuchu. Aí se você pegar o chuchu, botar dentro de um pote de alho, vai comer o chuchu, ele vai estar com gosto de alho. Falava isso com o Rodolfo essa semana. Ânimo dobre. Levado de um lado para o outro. Por toda sorte de doutrina. Estava vendo na televisão agora eu não vou dizer o nome dele, mas estava dizendo que crente agora não envelhece. Falei: Jesus, vou decretar que eu não vou fazer aniversário agora. Vou fazer a unção do cabelo agora, qualquer coisa assim. Por quê, né? Crente não envelhece. Né? Não tenho nada contra quem faz, né? Como é que é? Harmonização facial, não tenho nada contra. A pessoa vai lá, faz, fica bonito, gente, fica bonito. Não sei se em mim ficaria bonito, mas tem uns, né? Agora crente não envelhece. O que é isso, gente? Já foi a época do crente não fica doente, aí vem o dente do ouro, aí vem agora que o crente não envelhece. Meu Deus. É tempo de nós levarmos o Senhor Jesus a sério. Temei a Deus. Você sabe o que é temor? Temor. Você sabe o que é dar glória? Versículo 8, a segunda voz. A primeira voz já foi, agora a segunda. Seguiu-se outro anjo. Lembra que eu falei das cenas dos próximos capítulos? Ele vai falar do capítulo 17 e do 18. Como nós vamos estudar? Mas ele vai fazer um anúncio. Olha aí. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Existe um sistema religioso hoje que a Bíblia chama de a mãe das meretrizes. Isso é pesado.
Que cristianismo é esse que Babilônia causou na história? Nós vamos verificar no capítulo 18. E eu estou orando se nós vamos transmitir esse dia ou não. Porque tem muitas verdades a serem ditas aqui. E talvez nós não vamos transmitir. Vai que. Então convido você a vir. Te dei uma dica, hein? Terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem algumas coisinhas que eu queria considerar com os irmãos aqui. Se ou sobre a mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus. Jesus vem com ira, com cólera, capítulo 19. Mas eu queria mostrar para vocês o que está lá escrito em Gênesis, capítulo 49. Eu vou pedir para o Rogério projetar lá para mim. Rogério, desculpa, eu não te avisei antes. Gênesis 49. Nós já lemos esse texto aqui recentemente. Qual é o cenário? Jacó está para morrer, e ele vai abençoar os seus filhos. Ele abençoa Rúben, ele abençoa Simeão e Levi, ele abençoa Judá, ele abençoa Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, José. Ele vai abençoando os seus filhos. Mas quando chega em Judá, aquele que quis ficar no lugar de Benjamim, para que Benjamim não morresse nas mãos de Faraó, que na verdade era José, do governante do Egito, Jacó abençoa Judá de uma maneira diferente. Olha aí o versículo 8. Judá, a palavra judeu vem do nome Judá, para quem não sabe. Judá, teus irmãos te louvarão, porque a palavra Judá significa literalmente louvor. Nós fizemos aqui um Judá com música agora há pouco. Louvor. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Leão novo. Pega um leão novo forte. Se você tiver coragem, puxa a juba do leão. Você vai ficar sem mão. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Quem ousará despertar o leão de Judá? O cetro ou o bastão do rei não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, ou em outras palavras, Siló significa aquele a quem pertence. A ele obedecerão os povos. Nós não cantamos aqui, muitos virão te louvar de todas as tribos, povos e raças. Olha o versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lembra que ele entrou em Jerusalém montado em jumentinho? O descendente de Judá, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, entrou humilde como um cordeiro, montado num jumentinho em Jerusalém. Zacarias 9:9, alegra-te Jerusalém, exulta ó filha de Sião, eis aí vem o teu rei, pobre, humilde, montado em jumento, cria de jumenta. Mas aí, o versículo continua, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. O cordeiro que veio humilde montado em jumento, ele vai lavar suas vestes no vinho, a sua capa em sangue. Do que está falando aí Jacó? Jacó está falando de coisas que ele nem sabia. Jogando que o descendente de Judá, lá para frente, que o descendente de Judá
se manifestaria ao mundo com juízo. E olha aí, esse versículo 10, voltando para Apocalipse 14. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Gente, olha o vinho lá de Gênesis 49, aqui agora. Só que depois do capítulo 19 de Apocalipse, que nós vamos ver, o Senhor Jesus se apresentando com poder e glória, nós vamos ver isso. Ele está jogando, né, dando um flash lá do capítulo 19, ele dá um flash agora do capítulo 20. O juízo do grande trono branco, e depois do juízo do grande trono branco, as pessoas indo para o lago de fogo, e ali serão atormentados com fogo, enxofre, e pasmem, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Que Cordeiro? Aquele que foi morto. Eu nunca tinha atinado para isso, Marcos, que no dia do juízo do trono branco, o Cordeiro estará lá, e as pessoas serão lançadas para aquele lugar de tormento, não porque Deus é mau, é porque Ele é juízo, é porque pecamos contra um Deus que é de eternidade a eternidade, e o seu juízo é de eternidade a eternidade, a sua santidade é de eternidade a eternidade. A sua retidão, a sua equidade absoluta é de eternidade a eternidade. Por isso ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Antes que o monte nascesse e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é o eu sou. E nós pecamos contra Ele. E aí então o Senhor Jesus vem a esse mundo, um Deus que é de eternidade a eternidade, o Filho de Deus que é um com o Pai de eternidade a eternidade, assume a nossa natureza pecaminosa, sem pecar, e a nossa cruz, e morre naquela cruz por nós. E no cimo da cruz estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em hebraico isso é lindo, é Yeshua Hanusrivu Melech HaYehudim, YHWH. Jeová estava na cruz por mim e por você. Aí nós vamos olhar para o Senhor Jesus na cruz e dizer: olha, eu não preciso desse amor, eu vou viver um cristianismo light, um cristianismo em pozinho para diluir em água. Meu Deus, é tempo de nós acordarmos e pregarmos o Evangelho, porque essas pessoas, muitas delas, receberam no seu braço e na sua fronte uma marca, porque preferiram esse mundo aqui, comprar e vender as coisas desse mundo pecaminoso aqui, entesouraram coisas que, desse mundo aqui, que a traça vai corroer. Mas o crente diz: a minha pátria está nos céus, eu sei em quem tenho crido, eu não vou levar absolutamente nada daqui. Meu querido, minha querida, esse lugar é um espaço para você aprender de Jesus. Deixa eu fazer um desabafo rápido aqui. Eu conheço poucas igrejas que têm os professores que essa igreja tem, de escola bíblica dominical, de todos os segmentos: crianças, adolescentes, adultos, pessoas altamente preparadas, e nós aproveitamos o mês de férias para preparar outras pessoas. Eu conheço poucas igrejas que têm os professores que nós temos aqui, com o nível de conhecimento que nós temos aqui, o preparo que nós temos aqui. E eu não falo isso para a glória deles ou minha, eu falo porque a gente gasta tempo para dar para você o melhor. Eu fui a uma igreja hoje que não tem pastor, é triste. Dar os atos pastorais ali, socorrer uma igreja irmã que precisava de um carinho. E nós temos o privilégio aqui, termos homens e mulheres de Deus nesse lugar. Estou falando isso com muito amor, porque a igreja é lugar de você aprender, de levar Jesus a sério.
Guarde seu videogame, guarde seu celular debaixo da gaveta, põe dentro da bolsa, desliga e aprenda. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui será um lugar que as pessoas que rejeitaram o Cordeiro estarão indo para lá, e na presença dele, meu Deus, na presença do Cordeiro, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, seu lugar é lá. Porque não creram, porque rejeitaram. O apóstolo disse aos Gálatas, se eu não me engano aos Gálatas ou Hebreus, eu sempre confundo esse texto: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Versículo 11, deixa eu correr. Desculpa, versículo 13, a quarta voz. Então, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é fácil ser crente, viu, gente? É clamor, é joelho. Billy Graham diz assim: não saia do seu quarto de manhã sem antes você resolver as coisas entre você e Deus. Aí você sai para trabalhar. Acerte-se com Deus, ore e sai do quarto, vai trabalhar. Todo dia. Acorda de manhã, deixa eu olhar o meu WhatsApp. Ora primeiro, depois você olha as suas mensagens, amém? Poucos amém, mas tudo bem. Quarta voz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. É um período de tanto injuízo que ele diz assim: felizes são os mortos, os que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu gosto de ler os mártires da fé, até hoje as suas obras falam. Estou com um livrão do Bonhoeffer, né? Vale a pena a gente ler os mártires da fé, alguns modernos. Irmãos cujas obras acompanham até hoje. E aqui, na tribulação, vai ser um momento em que as obras vão acompanhar essas pessoas, porque elas serão mortas pela causa de Jesus. E aí do versículo 14 ao versículo 20, é uma prévia do que vai acontecer no capítulo 19. Então, quando nós falarmos do capítulo 19, eu vou puxar lá desde Isaías 35, Isaías 63, Zacarias 12, Zacarias 14, nós vamos passar por esse texto aqui para o capítulo 19 de Apocalipse, tudo junto. Você vai ver as peças fazendo assim, ó, juntando tudo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Versículo 17: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Ou seja, vai ser uma ceifa que não pode falhar nada. E uma ceifa dupla. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Você já leu lá em Mateus 24? Um está andando no campo, um é levado, o outro fica. Está falando desse evento aqui, ó. Lá não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. É outra coisa, está sendo tirado para levar para um lugar. Que lugar é esse? Olha que lindo. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Gênesis 49. Lá o cordeiro pisará e a sua veste será salpicada com sangue de uvas. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, 300 quilômetros arredondando.
Um lugar grande, 300 quilômetros. Gente do mundo inteiro. O Senhor vai ceifar e levar para aquele lugar ali. E o Senhor Jesus vai se apresentar. E aquele que vai liderar o anticristo, para receber glória, Jesus vai fazer assim, ó. Ele vai cair. E vai ser lançado na presença do Cordeiro para aquele lugar. Há um livro chamado, eu sei o nome em inglês, How Close Are We? Acho que foi traduzido como Quanto Tempo Nos Resta, alguma coisa assim, do Dave Hunt. Quanto tempo nos resta? Eu não sei o quanto próximo nós estamos disso. Eu sei de uma coisa, igreja do Senhor, prepare-se. Essa aqui não é a teologia do medo, mas é da vitória em Cristo Jesus. Eu gosto muito de um texto simples, mas eu queria que nós terminássemos com ele. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 11. Rogério, por gentileza. Vamos ler o versículo 8? Junto, olha que bonito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem dúvida do amor de Deus? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda gente boa. Não, pecadores. E Ele morreu por nós. Ele nos amou. Olha o versículo 9. Vamos lá? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu pergunto, é salvos na ira ou salvos da ira? É da, não é na. Não é do verbo to in, é do verbo to off. To from. Tá bom? Nós seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Noé foi salvo no dilúvio. Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele foi tirado antes. A Bíblia diz que nós seremos salvos da ira que há de se manifestar nesse mundo. Será, pastor? Verso 10. Porque se nós, vamos junto, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, é um raciocínio maravilhoso. Se a morte de Jesus me tornou amigo dele, me tornou reconciliado com ele, me uniu a ele, eu me fiz filho de Deus pela sua morte, imagina a vida de Jesus. Se pela morte eu fui glorificado, imagina pela vida dele, pela sua ressurreição. Versículo 11. Vamos lá. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que maravilha. Nós vimos aqui no capítulo 14 alguns lances das coisas que virão. E eu queria dizer para vocês que nós vivemos o momento mais privilegiado da história. Algumas coisas que estão sendo descritas aqui estão muito próximas. Somos a geração privilegiada que poderá viver a vinda do Senhor. E enquanto isso, lembre-se, se a morte dele me reconciliou, imagina a sua vida. Vamos viver para Jesus, gente. Vamos viver para Jesus. Mas pastor, eu acabei de entrar na faculdade. Glória a Deus. Lá em cima você já vai chegar com conhecimento pleno. Senhor, acabei de casar. Glória a Deus, lá você vai ser noiva do Cordeiro, vai ser bem melhor. Jesus está no controle de tudo. Nós temos tudo na mão
para vivermos o momento mais privilegiado da história. E não há o que temer, porque Ele nos guarda. Amém?